esse ring light não deu certo. Estava certo até agora. Tá bom, né? Acho que tá bom. Boa noite para todas, para todos e para todes. Hoje é terça-feira. Terça-feira é o dia que a gente faz as lives com temas um pouquinho diferentes, né? A gente faz as lives com temas políticos. E nas quintas-feiras a gente faz a série Protagonistas, que é outro tema. E aí na terça, então, a gente traz esses temas mais políticos e não menos importantes. Na verdade, muito importantes. E hoje semana passada a gente conversou com o Douglas, eu acho que foi semana passada, já tô perdida de tanta coisa que eu tenho feito. E nessa semana, aí a gente falou na semana passada sobre a redução do número de vereadores, né? Aquela proposta da redução de número de vereadores que está acontecendo aqui na Câmara de... Redução do número de vereadores está acontecendo na Câmara de Vereadores de Tubarão. E falamos também um pouquinho sobre como... Oi, Fio, já vou te chamar. E aí falamos um pouquinho também sobre como funciona a Câmara de Vereadores, como que funciona o trabalho do Observatório Social, do controle social, sobre as ações e atividades do Executivo e do Legislativo na cidade. E aí hoje a gente vai falar com o Fio Alexandrino sobre fake news, que é um tema muito importante e que foi decisivo para as eleições de 2018 e que acredito que serão decisivas também para as eleições agora de 2020. Então eu vou chamar... Você que é gata, Amanda, maravilhosa. Então eu vou chamar o Fio para a gente conversar sobre tudo isso. Não é isso que eu quero. É isso que eu quero! Fio, cadê você? Aqui. Que eu não estou conseguindo. Ah, obrigada. Esperar o Fio entrar. Olá, olá! Oi, Michele, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite! Deu Boa tempo noite, de Maria. pegar a cervejota? Peguei. Deu tempo. Tá na mão. Tá aqui do ladinho Ó, aqui. eu avisei a galera que hoje ia ser uma conversa de mesa de bar, que não era nada assim, que era uma conversa séria, mas que a gente ia fazer uma coisa fluida, tranquila, para não ficar com aquele clima super tenso. Então, ó, a minha Heineken tá aqui, minha cerveja tá aqui. E eu já Então vou eu dar um posso, gole para dar uma aliviada na tensão, né? Porque quando falo em fake news, meu coração chega até a acelerar do sistema nervoso que vai me dando. então eu posso. Uma pequena demanda doméstica e eu já venho. Ô, Amandita, tá aí só de boa, né? Então, gente, o programa hoje é sobre a parede de Michele. Veio, temos a Frida Kahlo, uma planta pode ser falsa, como pode ser verdadeira, pode ser fake ou não. Voltei. Algumas mandalas, quadrinhos e plantas. Cheguei, pronto. A vida doméstica atrapalhando a vida das mulheres profissionais. É sempre assim, a gente já está acostumado. Mas isso não impede de a gente ficar muito brava ainda. Continua tudo normal. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre fake news. Mas antes eu queria que tu se apresentasse, dissesse quem tu é, né, com o que tu trabalha e o que te avaliza a falar sobre esse tema. Olha, Michele, já não é a primeira vez que me convido para falar sobre o tema, a gente acaba falando tema porque é um tema que permeia a nossa sociedade nesse momento, e ela dá um horizonte para a nossa sociedade, porque muito do que está sendo feito hoje em matéria de governo, né, foi construído com esse tipo de comunicação, né, baseado em notícias falsas, né? O nome verdadeiro é mentira, né, baseado em mentira. E aí é o Verdade. que a gente tem. Tá me ouvindo certinho? Tá vendo meu vídeo? Tô te vendo, tô te ouvindo, tá tudo certo. Tô vendo a tua Tá, estante atrás também, tá maravilhoso. Tô ok, tá tudo certo aqui. tá tudo Então, assim, certo. muito do que a gente tem hoje de nossa realidade veio através da mentira, né? E a mentira fez muita gente acreditar em umas promessas falsas de fazer algo que não existe, que não tinha como, né?
de acabar com o kit gay que não existe, desde arrumar o plebiscito das armas que não foi respeitado em 2005, toda essa mentirada que foi contada, né, nas eleições, o pessoal acreditou que ia acontecer, um governo liberal, né, que a gente está vendo que não é bem por aí que a coisa anda, né, e a gente vê que depois mesmo de eleito, né, o presidente, e tem um pessoal que conta, né, em 500 dias de governo, tem mais de 1.500 falas dele que ou são inverdades, né, ou distorções da realidade, né, e é todo dia isso, né. Todo dia, fora as coisas que ele não acredita mesmo, não é nem mentira, as coisas que ele não acredita que faz mal, né, para a sociedade, não acreditar em ciência, na história, tudo isso complica a nossa situação, né. Hoje ele teve uma fala sobre a vacina, né, tipo, não vai forçar ninguém a tomar a vacina, e aí, para agradar o público dele, né, aqueles 30% fiéis dele que não acreditam que a vacina vai controlar as pessoas, que a vacina é manipulação. Então, assim, o tempo todo é esse jogo de desinformação, mas ao mesmo tempo planejado, né, sob medida, é um negócio que tem métodos, né, para falar aquilo que eles gostariam de ouvir e manter o pessoalzinho daquele curral de ideias que ele construiu, e ele se apoderou, na verdade, porque já existia essa coisa no ar, já existia essa necessidade de ter alguém que representasse esse tipo de pensamento, né? O conservador, tal, né? E aí o conservador virou, nas mãos do Bolsonaro, o reacionário, né? Que é o pior, né? Que ser conservador não sou contra, eu acho que é até bonito ter o cara que tem aquela coisa de manter a tradição da família, vai pra igreja, não tem nada contra, acho que cada um faz o que bem entender da vida. O problema é quando tu quer impor isso aos outros, ou tu quer acabar com outro que pensa diferente. Aí começa a complicar a nossa vida, né? Então a gente acaba valores, impor isso para as outras pessoas, né? E fazer disso, além de um jogo político, uma imposição de violência também, né? Quando transforma isso numa potência de violência e de agressões e de destruição de políticas públicas de proteção aos outros também, né? Isso é que transforma num perigo para toda a sociedade, né? E uma coisa que eu queria te perguntar é assim, tu acha que as fake news começaram nas eleições de 2018 ou elas já vinham acontecendo há mais tempo? Eu tenho a impressão de que ela só ganhou esse nome a partir daquele período ali, mas que elas já são uma coisa que já acontece no jogo democrático desde que o Brasil foi uma democracia, né? Então, eu tenho a impressão de que isso já acontece há mais tempo, né? Com manipulações, com manipulação de imagem, com manipulação de fofoca, como tu disse, de mentiras. Eu chamo de fofoca, né? Quando a gente eu chamo de, como eu falei pra ti, eu chamo de mentira. A gente fala fake news que é pra não ser tão agressivo com o ato do outro que já é agressivo, né? Que é mentir, contar mentira pra ganhar vantagem. Então botaram fake news porque é uma questão lá do Trump acusando um canal de televisão que era fake news, e acabou usando isso como, né, o ato de dar uma notícia falsa, né? Então a palavra só foi repaginada, mas mentira é contado desde os tempos, né, que existe governo, né? Desde o imperador que se dizia representante de Deus, né, a Santa Igreja, que também era o Deus na Terra, e todos os outros governos monárquicos que diziam que sem eles nada ia funcionar, que eles eram o representante máximo e contavam um monte de lorotinha para todo mundo acreditar e manter eles no poder. Então, mentira para se manter no poder é antiga, é velha, então não acho que é uma coisa nova. Só que com o poder da internet, isso saiu do controle, né, de pequenos canais, e aí parece que isso é uma coisa boa, né? Só que o ser humaninho consegue estragar até coisa boa. Então, conseguiram criar canais paralelos para dominar a opinião pública, né? E de um jeito com um método. Então, assim, uma das coisas que eu tiro o chapéu, não pelo resultado final, mas pela rapidez de entender como é que funciona a nova tecnologia, como é que funciona a comunicação digital. E é que nenhum outro partido ou político se antenou. Mas os bolsonaristas conseguiram entender como é que funciona e trabalham muito bem com isso. Eles podem esfregar na cara uma mentira que eles vão dar um jeito de contar outra mentira para desfazer aquela fala errada ou aquela coisa, né, tipo, o Bolsonaro dizer que vai socar a cara do jornalista, por exemplo, tu vê a enxurrada de notícia falsa que veio depois para cobrir aquele erro dele, né, porque é um absurdo, erro, né? Total, é um absurdo. Então tu vê um monte de notícia dizendo, não, mas o cara disse que ia visitar a filha dele na cadeia, então já só dessa aí
já sai 5 tipos de notícia falsa. Né? O pessoal do Zap recebe, acha aquilo ali é verdade, e até tu correr atrás para desmentir aquilo ali já está longe, já foi, já entendeu assim, ele já está em outra notícia lá, então quem corre atrás para desfazer a mentira perde muito mais tempo, né? Eu falo um monte de frase pronta para ti, aqui de mentira, né? E tu vai e falo 5 frases prontas de mentira, e aí cada frase dessa tem que perder 10 minutos para explicar. Então é difícil para quem tenta desmistificar a mentira, né? Perto de quanto é fácil mentir. E aí se tu cria uma rede com dinheiro para disseminar essa mentirada, né? Então fica quase que impossível, né, tu alcançar e desfazer. Então hoje nós tem gente aí que não acredita em vacina, nós temos um guru do Bolsonaro que vive lá na Virgínia que acredita que a Terra é plana, que o homem não foi para a Lua, que a Pepsi é adoçada com células de fetos abortados, né? Aí tu pega aqui o deputado daqui de Criciúma fala a mesma coisa, só que repaginada, dizendo que a vacina é feita com células de fetos abortados, e vai mentindo, e uma atrás da outra, e uma atrás da outra, e uma atrás da outra. Então tu perde até o fôlego só de pensar assim, como é que eu vou desfazer essa mentirada? Aí tu vê a tua tia falando aquela mentira, o teu pai falando aquela mentira, acreditando naquilo e ficando bravo contigo, né? Porque tu tá desfazendo uma coisa que ele queria acreditar muito. Então tem essa necessidade de pertencimento, de fazer parte de um grupo, e aí quando ele vê aquela pessoa acredita na Terra plana, e eu sempre achei que era plana. Ele tá certo. Tudo que ele falar pra mim agora é verdade, porque eu não vou correr atrás, porque ele parece ser um cara entendido. Fala bem, né? Ele consegue articular, e aí fica complicado. Tu cria até assim, umas situações que não precisava com as pessoas, né? A gente vê quanto cria uma situação de intriga, de briga entre as pessoas, porque o discurso, além de mentiroso, ele é odiento, né? Ele é de dividir, então a situação que a gente vive hoje é bem complicada. E os grupos de família são os maiores antros de briga em função disso, né? O tempo que tu perde discutindo com teu tio, com a tua tia, com teu primo, para desfazer essas fake news, essas notícias falsas, essas informações que vão chegando. Só digitando. Enquanto tu tá digitando, dizendo não é verdade, isso é fake news, eles já estão com outra fake news em cima. Então, assim, é um tempo que a gente investe em desfazer essas informações no inverso do tempo que isso está sendo compartilhado para muitas pessoas. Então, realmente fora a parte de queimar a reputação de quem fala, e isso é método também, o Olavo de Carvalho fala isso, né, que tem que atacar a pessoa, tu tem que achar um furo na pessoa, nunca atacar o argumento, é método deles, né, de atacar a pessoa, tipo, tu manda a notícia de algum veículo e já chamam, é da Globo, é Globo lixo, tudo que ela fala é mentira, a Folha de São Paulo é foice de São Paulo, então tudo que vem de órgãos de imprensa, né, que a gente conhece como imprensa conhecida de tamanho e tal, de expressividade, tudo é mentira. O que vale é só a notícia que vem da organização deles, né? Dos canais deles, dos influenciadores deles. Então, fica muito difícil tu furar essa bolha, né? Porque, no final das contas, aí tu vira comunista, petista, vai pra Venezuela, vai pra Cuba, um monte de resposta pronta, e aí também pra ti não ferver o sangue e não entrar nessa briga também é complicado. Tem que ter uma paz de espírito assim, não, vou te ajudar, amigo. Porque não basta tudo... não basta desfazer não basta desfazer a mentira, tu tem que ter um preparo psicológico também para desfazer a mentira. É mais complexa do que só contar a verdade, porque os caras vão perder aquilo que eles pertencem, aquilo que eles acreditam. Então tu tem que fazer um esforço muito grande para ainda convencer ele de uma maneira que tu não ofenda, não magoe, não, né, sabe, consiga fazer ele chegar naquele raciocínio. Então a briga é difícil. E aí tem duas questões bem importantes que eu queria conversar contigo. Nesse sentido, fica fácil de a gente imaginar que, assim, quem é menos escolarizado, né, que tem menos acesso à escolarização, teve menos tempo na escola, ou teve acesso a uma escolarização mais falha, realmente, né, tem mais facilidade de entender essas mentiras tão grotescas como, por exemplo, a mamadeira de piroca, né, o kit gay ou a terra plana, que são coisas que não fazem o menor sentido, assim, né? Pra gente, né? Aí é que tá a grande questão, né? Não fazem sentido pra gente. Quem tem menos escolarização fica mais fácil de entender essas informações como reais. Mas quem teve acesso à informação, quem tem acesso à escolarização, quem fez lá uma universidade, um mestrado, né? E que tem acesso à escolarização de qualidade, e é mesmo acesso à informação, a poder aquisitivo, também cai nas fake news e também se transforma
numa pessoa que espalha fake news e que também nos chama de bolsonaristas, de comunistas, vai para Cuba, enfim, e atacam a nossa reputação, né? Já estou nos colocando em pé de igualdade aqui, né? No mesmo discurso e nas mesmas crenças. Então, também nos ataca pessoalmente e naquele lugar, assim, de personalidade, né? Encontra aquele lugarzinho, aquele calinho, assim, e vai bem naquele lugar do calinho na hora que quer, no meio de uma discussão filosófica, né, política, não, ele vai no lugar da personalidade. Então, assim, o que acontece? Esse é um buraco e uma conversa que eu tô tendo, assim, no nível da amizade mesmo. O que acontece que faz com que transforme a mente das pessoas dessa maneira, assim, né? Porque uma pessoa com menos escolaridade, ok, a gente até consegue ter pelo menos, consigo ter uma empatia. Agora, com uma pessoa que teve uma baita escolarização, para mim fica um pouco mais difícil. O que tu sente? O que eu vejo, se o pessoal que vai nessa linha aí, né, tem um ranço do governo que estava aí, né? Porque geralmente é assim, o governo que fica muito tempo tem que criar ranço mesmo, eu acho justo, eu acho que não deveria nem existir reeleição. Então, sou contra. O cara se manter muito tempo no poder só vai gerar mais situação de que coisas ruins irão aparecer. Não pode dar poder demais para as pessoas. Então, eu acho que o governo que ficou aí ficou 13 anos, então saturou a paciência de todo mundo, né, com um monte de coisa errada que fizeram também. Então não tem como tu passar pano para isso, tu dizer que foi um baita governo, porque o pessoal não gosta de corrupção, estava contra a corrupção. Esse pessoal usa desse argumento contra a corrupção, né, a favor do liberalismo, né, e tinha mais alguns elementos, né, que faziam com que eles, o homem é honesto, né, que eles votassem nele, né? E tinha um lado boquirroto dele que falava na cara mesmo o que bem pensava, e tem muita gente que concorda com isso, né? Aquele jeitão assim, olha, de conversa polida nós estamos já de saco cheio. Né, gente de político com conversa polida, estamos de saco cheio. Chegou um cara que botou abaixo e fala as verdades mesmo, e é isso mesmo, e aí as pessoas acabam indo nessa onda, porque realmente, olha, um cara que vem aí da política, está lá dentro, entende como é que funciona, só que não foi bem isso que aconteceu, né? O combate à corrupção, o Sérgio Moro foi defenestrado e saiu como bandido, que era o grande herói da nação, né, para Lava Jato, aquela coisa toda, agora está se desfazendo Lava Jato, se desfazendo, né, ele tem intenção de aparelhamento, que ele era contra, né, aparelhamento de Polícia Federal, né, a questão do liberalismo, o Paulo Guedes cada vez mais se mostra a raposa que era, né, cuidando do galinheiro, né, o caso do BTG agora com essa compra aí, né, fora todas as ajudas dele para os amigos, né, então fica complicado, né, fica complicado, tudo que eles falavam, votei nele por causa disso, sobrou pouco, na verdade. Sim. Sobrou pouco para defender, sobrou só esse lado dele, né, chucro, né. E aí eu vou dizer para ti, tu ser chucro, né, ser ignorante mesmo, mal educado, é complicado tu apoiar um presidente que representa a nação dessa forma. Então, eu não sei, quem fica mesmo do lado dele é porque realmente concorda com aquilo que as pessoas chamam mesmo, olha, ele tem um lado preconceituoso, ele fala besteira, ele fala demais, ele deveria ficar quieto, e as pessoas concordam. E aí fica mais difícil ainda, porque agora, poxa vida, a gente já limpou tanto a história que vocês acreditavam ou usavam de subterfúgio para ter votado, só sobrou isso e aí vocês continuam acreditando nele. Então, é complicado. É complicado porque virou uma briga de bandeira, né? Tipo assim, não, ele é o representante aqui do conservador, tudo que ele fizer te passa pano mesmo, porque se não é eles é o PT, se não é eles é o comunismo, sabe? Existe um inimigo invisível que vem para acabar com tudo isso que está aí, né? E no fim, tá ali se alinhando ao Centrão, né? Que ele falou que ia ser contra o Centrão, se abraçado com o Centrão, né? Aí como é que vai dizer que não? Né, tava agora dando carguinho pro Temer, né? Junto com aquela turma lá da Milhãozada, então fica complicado defender. E aí a gente tem essa questão das fake news que mantém, tudo o que ele faz mantém eles acreditando em mentira, Eu acredito que um dia a casa cai, talvez demore mais ou menos, mas um dia a casa cai. E aí a gente está nessa briga aí, de estar trazendo a informação, né? Tentando trazer o outro lado, o outro ponto de vista, tentando ser não o inimigo, o contraponto, mas tentando ser uma voz amiga, tentando dizer, amigo, tá indo pelo caminho que não leva aos fatos. O cara tá te enrolando, ele tá mentindo para ti, ele mentiu na eleição, ele tá mentindo agora, ele não para de mentir. Eu nunca vi mentir tanto. Lembra quando levou o livrinho lá pro Jornal Nacional? Mentira, né? O kit gay, mentira. Ele não para de mentir um segundo, então fica difícil mesmo, né? E aí a gente tenta mostrar pros amigos que o quão faz mal isso pra nação, né?
A história toda do Bolsonaro é construída em cima de uma mentira, né? A história política dele toda e a história pessoal dele também é construída em cima de uma mentira. E me preocupa muito o fato, essa aceitação, assim, indiferente daquilo que seja feito ou deixado de fazer, né? Tipo, tem uma expressão para isso que tá me faltando agora. Tanto faz o que ele faça ou deixa de fazer, a galera tá lá, apoiando. E aí, uma coisa que eu fico pensando também, o fato de as pessoas terem hoje um celular e qualquer coisa que aconteça no meio da rua, a gente consegue bater uma foto, fazer um post, isso tu acha que também não facilita a criação das fake news? Não, de repente, não nesse montante político, mas essas menores fake news e que daí vão se espalhando, se espalhando, se espalhando. Teve uma situação num grupo que eu moderava de uma situação com uma gestante, né? Eu sou doula, então eu moderava um grupo de gestantes e mães, e aí teve uma situação de um vídeo de uma dessas mulheres que filmou uma gestante sendo levada por não era uma ambulância, era um outro equipamento de saúde, e aquilo foi viralizando e tal, e aí aquilo me chamou muito a atenção, assim, a gente não sabia qual era a história daquela mulher. E aquilo foi passando de grupo em grupo, e foi passando de grupo em grupo, e eu disse, meu Deus do céu, acho que é assim que as coisas funcionam, então, né? É assim que uma fake news nasce, porque ninguém sabe qual é a história, e de repente está todo mundo falando daquilo. Então, retirando a parte da política, mas que também acontece dessa maneira, de repente não é assim que as coisas também funcionam, esse afã de todo mundo querer ser um pouco de jornalista, dar um furo, mandar uma notícia, e aí a gente tem também o estímulo da própria imprensa fazendo isso, né? O que tu achas sobre isso? O que tu sente? De repente... Assim, a notícia da mentira feita assim, sem querer, existe, né? A mentira, a história contada e cada um aumenta um ponto, né? Isso existe, com certeza. Mas a mentira metodicamente preparada, né? Ou para enganar, ou para cobrir um erro, essa é feita hoje de forma profissional. E essa é a perigosa, mais perigosa do que essa mentira aí que às vezes o pessoal fala que viu, mas o fulano era parecido com tal, ou o vídeo de tal fulano que era não sei quem, quando viu, se já mataram o cara, ou já botaram ele como criminoso, já prenderam, já fizeram tudo só na fofoca. Mas a que a gente vê hoje, ela é muito mais perigosa, porque ela é profissional. Mas se a gente for falar de eleições municipais, por exemplo, será que não é assim que começa? Será que de repente não serão essas as que terão mais impacto aqui na nossa região? Ou tu acha exemplo, que aqui a gente está com risco de a gente trabalhar com fake news dessas mais profissionais? Olha, acho que no município com certeza vai aparecer fake news, vai aparecer montagem, vai aparecer distorções da notícia, distorções da realidade. Se tu conta uma parte que é verdadeira, tu confirma na tua cabeça, não, aquilo ali realmente é verdade. Se isso aqui é verdade, o resto todo também é verdade. Aí o resto todo é a mentira. Então, isso também é outra pegadinha, né? Que acontece muito. Por exemplo, a gente vem aqui, a semana passada teve a redução do número de vereadores na Câmara de Vereadores. Né? É isso que eu ia te perguntar. O argumento era que, reduzindo os vereadores, vamos ter economia na Câmara de Vereadores. Não precisamos de tantos vereadores gastando dinheiro público. Olha, é um discurso bonito, todo mundo concorda, né? Só que a realidade é outra, né? A realidade é outra. Desde que foi reduzido lá o duodécimo para 2017, o orçamento em 6 milhões e 400, né, com 17 vereadores, e todos que se elegeram se comprometeram em manter o duodécimo reduzido, né? Em 2016 o orçamento era de 9 milhões e 400, algo assim, o utilizado. 9.300, e em 2017 o orçamento foi reduzido para 6.400, né? Com todos aqueles que foram eleitos se comprometendo a manter a redução do duodécimo. O que a gente viu nesses 4 anos corridos foi que hoje o orçamento está igual 2016 de 9 milhões e 400. Quer dizer, o orçamento aumentou muito mais do que a inflação. Então, queria ouvir a justificativa deles para dizer, não aumentou um vereador sequer, na verdade aumentou o assessor, aumentou gente lá dentro trabalhando, né? Cargo comissionado. E continuam os 17 vereadores e o orçamento está lá nas alturas novamente. Então, assim, tu vem dizer para mim que vai baixar para 15 vereadores, vai mexer alguma coisa? Como? Se com 17 fixo só aumentou, né, vocês falariam em diminuir o vereador. Eu estou ouvindo vocês falar em reduzir o duodécimo repasse, até agora nada. Espero que, né, os vereadores que aí estão reduzam consideravelmente o duodécimo para o orçamento do ano que vem, então.
Vamos ver se isso vai acontecer. Mas não é esse o argumento usado. O argumento é que vai reduzir custos da Câmara. Na verdade, tu diminui representatividade, né? Porque quanto mais vereador tu tem, por exemplo, eu sou a favor de ter um vereador por bairro. Um vereador que represente, quanto mais pessoas ele represente, melhor. E digo mais, quanto mais pessoas na Câmara ali, fica muito mais difícil de fazer conchavo, fechar esqueminha, e tu ainda dá abertura para mais partidos que participem da Câmara de Vereadores. Então, tu dá abertura também para outras ideias políticas, né? Não só para a mesma patotinha. Então, assim, reduzir vereador sem reduzir o do 10º só está dando vantagem para o pequeno grupo e dando margem para que exista aquela questão do conchavo e fechar, talvez até, ou entre eles, ou com o executivo, e aí a gente perdeu de vez os nossos representantes na Câmara de Vereadores. Então, isso é uma fake news contada que as pessoas acreditam, acham que vai funcionar, né? Que nem aquela história de baixar a salário de vereador. Não adianta baixar a salário de vereador. Né? É importante, é interessante, é importante, né? Mas não adianta baixar se o do 10º não para de subir, como aconteceu nos últimos 4 anos. Se ele não está subindo desse jeito o orçamento, os caras dão um jeito de botar um assessor, 3 assessor, 4 assessor, e tu acha que rachadinha só existe lá no nível federal, lá com o Flávio Bolsonaro? Rachadinha existe no Brasil inteiro. Exato. Né? Existe todas as esferas políticas, existe rachadinha. Então, assim, bota 1, 2, 3 assessores ali, 4, 5, 6, e as coisas vão acontecendo, às vezes por motivo nenhum. Né? O cara não necessita tanto assessor assim. Aí tu já sabe qual é a motivação deles. Né? Eu lembro que quando a gente fez a campanha de redução do 10º ali na Câmara de Vereadores, tinha 5 telefonistas para um telefone. Tem necessidade? Jesus. Tinha um motorista sem carro. Então, assim, não faz sentido nenhum, sabe? Não faz sentido. Enquanto isso, a gente escuta as entidades carentes de Tubarão passando o pirizinho aqui pedindo ajuda de todo mundo porque não tem condição de alimentar as crianças na creche. Como que isso não vai indignar? Né? Quando a gente conseguiu reduzir lá o do 10º... Isso é política pública de assistência social, isso é política pública de assistência social, e lutar por política pública de assistência social é função do vereador. A gente precisava dar um passo para trás. Não, peraí, vamos entender então qual é a função de um vereador? O que o vereador faz? O vereador representa a sociedade, ele representa um grupo social, cada vereador tem uma função. Assim, idealmente, dentro do mundo ideal, ele deveria representar um grupo social, ou um bairro, enfim, aquele com a qual ele se identifica. A partir disso, então, ele tem uma função. Retirar um vereador é retirar um grupo que não vai mais ter espaço para falar, para ser ouvido, um grupo que não vai ter alguém para lutar por ele. E aí a gente tem, então, assistência social aí que não existe, né? A gente não tem política pública efetiva de assistência social. A gente tem um monte de conselhos aí que não tem efetividade praticamente nenhuma. E aí a gente tem Qual foi que participou outro dia do Em Debate que estava lá? Qual era o grupo que estava passando o Pires? O que estava lá representava algumas entidades, né? Eu lembro que representava algumas entidades. Era o Rotary. Qual? Era o Rotary. Eu acho que era o Rotary, Porque hoje me ligou o pessoal da Joana de Ângeles elogiando a nossa participação. Então, assim, então acho que a gente tem que falar mais vezes. Porque eu lembro que na redução lá do 10º, simbolicamente sobraram 4 milhões, né? Para onde ia e de quanto a gente reduziu. Então, simbolicamente, fizeram uma doação para o hospital, acho que era 1.200.000, e para as entidades. Esse 4 milhões foi distribuído para quem precisa, 1.200.000 para o hospital, e o resto para as entidades. Olha, os 3 milhões para as entidades de Tubarão é muito dinheiro, né? Eles estão vindo fazendo evento e coisa, é muito dinheiro. E dinheiro que estava ali na Câmara aumentando para manter uma máquina de reeleição com assessores, com a máquina política, para falar só dos interesses deles, né? E que no fim os interesses da população são deixados de lado, né? Exatamente. E esse é o problema da reeleição. Tem que tirar o dinheiro desses lugares que não tem função nenhuma e colocar nos lugares onde realmente precisa. Mas para isso tem que ter realmente uma fiscalização de onde o dinheiro está sendo investido. Para colocar em terceirização, colocar em assessor que não faz nada, né? E realmente essa situação do 10º é absurda, né? A gente tem 6 milhões em um ano e no outro ano já passar para 7, 8 milhões, é uma coisa que precisa ser verificada, né? O que está acontecendo ali? Exatamente. Mas a gente cai nesse lugar da fake news, a gente cai nesse lugar do, não, vamos reduzir o número de vereadores. E assim, o que mais me desespera é que as pessoas acreditam nisso, porque ninguém sabe o que um vereador faz. Né? Quando a gente ouve as pessoas dizendo assim, tem que mais reduzir para 10 mesmo, porque para ficar lá provando o nome de rua. E quem participa das sessões da Câmara sabe que realmente é isso. Tu passa meia hora ouvindo gente brigar para trocar o nome de uma ponte pêncil, assim. O que isso soma para a cidade, bem complicado. Né? E, assim, se é para ficar trocando o nome de uma
de ponte, beleza, né? Deixa lá 10 mesmo, porque é muito a pé. E outra, Então, né? assim, Se o vereador não está lá à força, né? Ele entrou porque pediu um voto de confiança para ele representar a população lá na Câmara, para fazer o nosso papel de fiscalizador do Poder Executivo, né? E criar projetos de lei que beneficiem a população. Beleza. Ele ganha R$ 9.300 para tal função. No mínimo, ele tem que aparecer uma vez na semana lá para a sessão. No mínimo, uma vez para ganhar 9.300. Quem da iniciativa privada aqui na região ganha R$ 9.300 assim fácil, né? Uhum. Quem? Sim. Daí eu digo pra ti, não, mas olha só, eu sou vereador, mas não quero deixar o meu negócio. E acho justo também, né? Porque tu tá lá para fazer aquele mandato, 4 anos ali, e depois voltar pra tua vida normal. Então, beleza. Acho justo também que tu tenha os teus afazeres e não perca a semana inteira em cima de ser vereador. Então, vou aparecer só uma vez lá. Mas tu se dispôs àquilo, né, meu filho? Tu quis estar lá. Então, algum tempo tu vai ter que dedicar. Ah, não consigo dar conta do meu trabalho? Tu ganha R$ 9.300 para fazer o trabalho. Se tu não consegue executar o teu trabalho, né? Então que tu tire uns R$ 3.000 e contrate você, com teu dinheirinho, o assessor que vai te ajudar. Agora não venha para cá pedir pro poder público pagar um assessor para ti, 2 assessores, 3 assessores, porque tu não consegue fazer o teu trabalho para aquilo que tu pediu voto para fazer. Então, eu vejo dessa maneira. Se um dia eu entrasse nessa loucura que é esse meio político, né, que eu tenho admiração porque tem coragem de entrar, né, porque eu não tenho coragem, porque eu acho o ambiente insalubre, né, difícil, sozinho não se faz nada, tem que estar participando com mais pessoas. Mas o debate eu faço, o debate eu tô aqui, né? Tô aqui no debate. Eu acho que é importante a gente estar debatendo e instruindo, passando a informação e incentivando quem tem essa coragem. Eu não tenho. Hoje eu me sinto bem com a minha profissão, estou bem onde eu estou, não gosto, não me vejo fazendo outra coisa, né, que não o que eu faço hoje. Então, não me estresse. Eu gosto do debate político para melhorar as coisas, né? Trazer benefícios para a cidade e para quem precisa mesmo, porque a gente vê muita gente precisando. Então, mas quem se dedica, que se coloca à disposição disso, se o teu interesse não é dinheiro, é fazer a coisa acontecer, né, então que faça com as maneiras, com os recursos que te deram, porque tu, além dos 9 mil e pouco, tu tem mais um monte de auxílio lá dentro. Então, não vem para cá dizer que falta, não vem para dizer que não dá, que esse negócio de colocar assessor nada mais é do que beneficiar aqueles que balançaram bandeirinha, te ajudaram na tua campanha, e agora tu tá pagando com o dinheiro dos outros, beijando com a boca dos outros, famoso, né? Então, assim, sou contra também, e acho que o cara que não dá conta de fazer o trabalho dele como vereador, que contrate desse dinheiro que ele já tem, que é bastante dinheiro, né? Ah, tirou desconto, foi para R$ 6.000, é bastante dinheiro ainda. Se tu não vai fazer nada, ganhar parado, só deixar na mão do assessor para te lá pagar de bonito, só dar discurso em cima do palanque, tá ganhando bem para isso, meu amigo. Me diz na iniciativa privada onde é que se ganha tão bem assim. Então, a gente tem que começar a ter essa consciência de cobrança do vereador, que ele não é o iluminado, ele não é o cara, ele é o nosso representante lá e assim tem que fazer. E esse negócio de estar em conchavo ou estar dizendo amém para as coisas que vêm tudo que vem do executivo ou do partido é complicado. E outra coisa, né? A gente tem que ter a consciência de que a partir do momento que está eleito, todos nós temos o direito de ir lá bater na porta ou mandar uma mensagem no WhatsApp e dizer assim: então, é o seguinte, sabe aquela situação que tu votou? Eu não gostei. Eu não entendi. Tu pode me explicar o teu posicionamento? Pode me dizer o que aconteceu? Eu fiz isso na situação dos votos dos representantes agora. Eu não entendi teu posicionamento, tu pode me explicar? Não, mas eu quero mesmo que tu me explique, porque eu não estou compreendendo onde é que tu estás querendo chegar. A gente tem esse direito de questionar todos eles. E assim, dizer que está indo lá uma vez por semana é muito pouco. A partir do momento que se colocou à disposição, sabia que o trabalho privado que faz, qualquer lugar outro, né, onde trabalhe, não ia mais ser da mesma maneira. Ia ter que dispor um pouco mais de tempo, ia ter que investir um pouco mais do seu tempo para a população realmente. Afinal de contas, o que estava pensando? Que ia fazer política de que maneira? Assim, caindo do céu as coisas? Não é assim que se trabalha. Então, estava consciente do que estava acontecendo. Que ia ter um pouco de redução naquilo que faz na sua carreira, né? Na sua carreira privada, e investir um pouco mais na carreira pública. Então, assim, existe uma compensação. Então, não vem dizer que, não, eu só posso trabalhar uma vez por semana porque eu tenho meu outro trabalho, porque isso também não é justificativo, né? Isso não é justificativo para ter que contratar mais pessoas, né? Então, assim, realmente, estou trabalhando muito, estou fazendo muita coisa. Aí é uma outra situação, aí realmente contrata outra pessoa, vê como é que consegue equilibrar isso, mas onerar ainda mais as contas públicas, não tem justificativa para isso, né? Não faz o menor sentido. Mas é isso que eu falo, assim, a gente precisa conscientizar, é uma questão de educação política, né? As pessoas não têm educação política, as pessoas não entendem como é que funciona o executivo, como é que funciona o legislativo, né? O que é essa questão de chegar lá na Câmara às
5 horas da tarde para a sessão que vai começar às 6 e chegar um monte de projeto de regime de urgência, né? De regime de urgência para ser votado em seguida. Não dá nem tempo para ler. Como que tu vai ler? Como é que tu vai entender o que está sendo proposto? Não tem como. Tu só consegue ler o enunciado e benzer. É o que tu tem que fazer. E isso nos traz um monte de prejuízo, né? Desde de alguma lei que passou em projeto de urgência ali do estacionamento rotativo, que ninguém acerta, né? Um projeto de ponte que saiu mal feito, que ninguém parou para fiscalizar, porque foi tudo feito a toque de caixa. Aí quem está pagando por esses retrabalhos é a gente, né? Nós estamos pagando. É um retrabalho que o vereador não fez, que é o de fiscalizar, ou de conferir pelo menos um projeto, porque ele baixou a cabeça e disse amém para todo o projeto que chegou lá toda segunda-feira no afogadiço, do afogadilho, no gargalo, e tem que votar e acabou. E ninguém briga contra isso, acaba aceitando. Então, nesses últimos 4 anos, é isso que a gente viu na Câmara de Vereadores, esse aumento do orçamento de volta para o que tinha em 2016, né? Então, ao meu ver, os vereadores que aí estão compactuaram com esse aumento, aceitaram esse aumento, se beneficiaram com esse aumento, né? Tiveram um trabalho pífio com relação à fiscalização do executivo, com muita bravata e pouco trabalho realmente executado. Né, a gente percebe muitos que lá entraram, pouco tempo ficaram, estão dando de costas para os votos que receberam, né, os votos de confiança para representar eles, já fizeram pouco tempo de casa e já saíram, já estão em outro lugar, já estão fazendo outra coisa. Então, assim, fica complicado. Eu já sendo contra a reeleição, sem ter esse panorama, né, tendo a visão, vendo esse panorama, tanto que a gente brigou lá atrás para reduzir o duodécimo, né, e vendo o que está acontecendo agora, eu sou extremamente contra a reeleição. Então, eu sou totalmente a favor da renovação da Câmara. Mas com redução de vereadores, vamos ter tanto êxito assim? Difícil. Difícil, porque não tem coligação, os partidos maiores têm mais gente para representar e fazer número de voto. Então, a gente vai ver mais dos mesmos e cada vez menos gente diferente, ar novo ou representatividade de lugares diferentes ou de grupos de pessoas diferentes na Câmara de Vereadores. Então, a gente está cada vez piorando. E esse é o problema. Então, por isso que a gente tem que conscientizar a população, para que ela entenda que, olha, vamos dar um fôlego, dar uma chance para alguém que nunca entrou, que tu considera no mínimo, né, escuta o que ele tem para dizer, o que ele vai fazer, né, ver quem está com ele ao redor também, que é importante, ver quem é que está por trás, ver quem está mandando ali, porque tu não vota numa pessoa, tu vota, né, no partido, né? Hoje a gente tem uma votação de lista aberta e isso confunde muito o nosso eleitor, porque ele acha que está votando na pessoa, ele está votando no partido, né? Ele está votando naquela turma toda, então quem vai se eleger dali, daquela turma ali, né? Porque os outros partidos, alguns lugares do mundo tem o voto de lista fechado. O partido faz a listinha, né? Ó, são esses meus 10 candidatos aqui. Tu tá votando nos 10. Entendeu? É nos 10 que tá votando. Aí tu sabe que cada nome que tá ali junto, olha, eu gosto desse cara, mas esse aqui eu não gosto. Então, essa lista aqui eu vou descartar porque aqui lá tem 2 que eu gosto. Aí tu vota naquela lista e tu mais ou menos tu sabe quem votou. Hoje no Brasil fica meio no ar, isso aí do cara não entende, acha que votou só naquele cara. Né? E a gente olha quantos caras puxador de voto tem lá na Câmara de Deputados em Brasília. Né, que é o puxador de voto que vem, leva 5, 6 enrabichado que não tem voto nem dentro de casa. Então esse é o problema do nosso jeito de votar aqui no Brasil. Mas é uma questão de educação política realmente, né? Acho que a gente entra naquela questão de a gente ter uma democracia muito incipiente, muito nova, né? Muito recente, e que já passou por 2 processos de impeachment, né? Isso destrói a nossa credibilidade, tanto nacional em nós mesmos, né? Na nossa capacidade de votar, quanto internacionalmente, e falta essa informação realmente chegar nas pessoas. A gente vai para... Quem aqui aprendeu alguma coisa sobre política na escola? De qualidade? Eu estudei em escola particular. Deveria ter uma vergonha desse fato, mas não tem. Essa é a minha história, né? Estudei em escola particular. Sou uma privilegiadinha. Então, assim, e lá a gente aprendeu. Mas eu aprendi porque eu já participava do processo político, eu acompanhava minha mãe desde criança, em greve, em sindicato, reuniões políticas em casa, reuniões políticas na casa de quem ela apoiava também. Enfim, eu sempre gostei desse ambiente. Então eu entendia porque eu gostava, eu estava ali no meio. Acho que a nossa live vai acabar daqui a pouco. Vai acabar? Uma pena. Eu acho. Daqui a pouco a gente abre outra, não tem problema. E aí, mas quem estava junto, eu duvido muito que tenha alcançado. Inclusive, duvido muito porque quem estudou comigo realmente é triste o debate, né? Não tem debate. O discurso deprime. Então, enfim, a gente não aprende sobre essas coisas, né? E aí a gente vai votar totalmente cego e sem saber o que está acontecendo e sem entender o que está acontecendo.
E aí a gente precisa lembrar também, uma coisa que eu queria trazer, que falando sobre representatividade, a gente tem uma Câmara de Vereadores que há 20 anos não elege uma mulher, que não elege juventude, e quando eu falo juventude, são pessoas de até 35 anos, eu já estou com 37, vou fazer 37, dia 27, então eu não estou neste grupo. Então, até 35 anos ainda se considera juventude, eu falaria até 30, né? Porque dali para frente a gente já está mais caído do que outra coisa, né? A gente só tá mais... eu já falaria até os 47, acho que ainda é juventude. Eu falaria até 30, porque dali para frente eu já tinha 3 filhos, a minha vida já não era mais a mesma coisa. A gente não elege juventude e nós temos uma cidade que é universitária, então a gente precisa dessa representatividade para entender qual é essa demanda. A gente é uma Câmara que hoje a gente tem uma pessoa negra, né? Então acho que no mínimo mais uma pessoa negra nós precisaríamos. E a gente é uma Câmara que nunca elegeu, que eu me recordo, a gente nunca elegeu ninguém da população LGBTQIA+. Então assim, acho que está faltando muita representatividade. Tem pessoal portador de necessidades especiais que também nunca teve representatividade. Eu acho que a gente precisa pensar nisso antes de pensar em retirar alguém da Câmara. Então, Michele, olha só, essas pessoas representam uma minoria. É uma minoria que com os votos dessa minoria... É uma minoria que com esses votos, com os votos só da minoria, não se elege. Então eles precisam de mais gente, mais força, né? Se tem menos representante, com certeza essa minoria não vai se eleger. Então, por isso que eu digo, tipo, a gente tem que ter mais representatividade dentro da Câmara e menos orçamento. Tem que reduzir o orçamento da Câmara. Não é a questão de número de pessoas, é o número do orçamento. Né? Porque não adianta nada ter 15 vereadores e 100 pessoas lá dentro trabalhando, 100 funcionários. Uhum. Né? Então, tomara a gente tivesse aí a gente conseguia ter essa ampla discussão, essa população toda representada, né? E eu, assim, 25 chutei um número qualquer, né? Mas não sei qual o impacto seria disso, mas eu não acredito que a gente chegaria a 10 milhões de reais. Né? Acho que a gente... Acho que dava, né? Teria que fazer uma tabelinha no Excel aí, mas daria pra gente começar a pensar nisso. Não é uma proposta, é só um pensamento. Né? Só foi. Só saiu. Tá, Michele. E tu, por que tu vai entrar nesse meio? Qual é a tua motivação? Eu já faço política, né, antes dessa ideia ter surgido, né, isso é uma ideia que surgiu, eu ia falar sobre isso também, isso é uma ideia que surgiu a partir de um trabalho que já acontece antes, né, só no ano passado eu propus, não, no ano passado eu não propus, nos últimos 4 anos eu propus 3 leis, né, eu apresentei elas inteirinhas, assim, prontinhas na mão, de 2 homens. E eu que sou uma mulher feminista, que represento as mulheres, que trabalho com mulheres, e que faço um trabalho com mulheres, assim, é muito difícil isso, né? Me sinto numa posição bastante desafiadora. Tomara que a live não corte daqui a pouco. Então, foi nesse momento em que eu pensei assim, poxa vida, a gente precisa ter uma mulher que fale sobre isso, que fale por nós. Né, que esteja aqui para representar essas demandas. E aí eu comecei a abrir o chapeuzinho assim, sobre quais são as demandas, né? Então, eu especificamente estava falando naquele momento, falei uma vez. 2 delas não chegaram nem a ser apresentadas, tá? Só para a gente deixar claro aqui. Não foram colocadas como urgência. Uma delas foi aprovada, 2 delas não foram. Então, aí eu abri o chapeuzinho. Então, uma era sobre humanização do nascimento, foi aprovada, a gente tem a semana de humanização do nascimento aqui em Tubarão. Em 2019 a gente teve a semana, foi muito legal. E esse ano a gente foi atropelada pela pandemia e a gente não conseguiu dar conta de organizar. Uma era sobre habitação de interesse social, era a criação de um setor de assistência para as pessoas que têm problemas, né, que precisam reformar, ampliar, enfim, que a prefeitura desse esse suporte. E outro era a criação de um programa de assistência ao parto humanizado. Então, seria ou de educação perinatal, ou de doula, ou de consultoria de amamentação, enfim. Todos cenários ligados à mulher. E aí abriu o chapeuzinho. Então, mobilidade urbana. Quem usa ônibus? Responde. Quem usa ônibus? O trabalhador, as pessoas, não sei onde tu quer chegar com essa pergunta. Faz pergunta professora, né? Tu fica esperando a resposta. Não sei, professora. Quem usa ônibus são mulheres. Pessoas. Quem usa ônibus são mulheres com crianças.
Os homens sempre conseguem comprar uma moto, uma bis, uma CG, um carro velho, qualquer coisa, mas eles não usam ônibus. E quem usa ônibus são mulheres, porque são mulheres que carregam crianças. E quem carrega criança não pode colocar na moto. Então, é uma demanda das mulheres. Quem usa ônibus são as comerciárias. E a grande maioria das pessoas que trabalham no comércio são mulheres. Então, habitação de interesse social. Quem se preocupa com a casa, quem que fica com a guarda das crianças, também é uma pauta das mulheres, porque quem faz isso são as mulheres. Então, tudo aquilo com que eu já trabalho, que é arquitetura, que é doulagem, que é parto, gestação, direito sexual e reprodutivo, é pauta de mulher. E aí, a gente não tem uma mulher há 20 anos. E por que essa mulher não pode ser eu? Que já trabalho com isso. Olha só, esse teu discurso, eu sei que ele é importante, mas ele não é visto, né, como deveria ser visto, né, com bons olhos, nem mesmo por algumas mulheres. É isso que ele estava falando aqui, olha só, tu representa uma minoria da minoria da minoria, que tem essa consciência, né, desse voto, da necessidade, dessa importância, dessa representatividade numa Câmara de Vereadores. Né, como que a gente vai conseguir te ver lá dentro se diminui o número de vereadores, né? E eu queria perguntar para ti como que tu está recebendo as tuas ideias, até mesmo com o público feminino, né? Que são as que deveriam estar mais ligadas nesse tipo de voto, né? O pessoal do meu círculo recebe bem, né? São as pessoas com quem eu converso. As pessoas que mas é aquela coisa que a gente tá falando, né? A tua bolha, né? Tem uma bolha, né? A gente sabe que não é bem assim que o mundo funciona, né? E essa bolha é bem pequena hoje em dia. Então, a gente sabe que, tipo, todo mundo que a gente falar coisa, mostrar um desenho pra tua mãe, pra teu pai, pra teus irmãos, tu vai achar lindo, né? Mas tu vai pra rua, tu vai levar porrada. Eu tenho furado essa bolha e ampliado esse debate também, né? E para além do feminino, né, também. Quando a gente fala da mulher, a gente tem que entender que a gente fala das mulheres, mas a gente também está falando das crianças, a gente está falando de todas as famílias. Né? A mulher não se relaciona só com ela, se relaciona com todo um grupo de pessoas, né? Então, melhorando para uma pessoa, a gente acaba melhorando toda a sociedade que vive em volta dela. Né? E quando a gente amplia a representatividade, a gente amplia o olhar para as coisas. Né? Então, assim, quando eu estou falando do meu lugar como mulher e das pautas que são interessantes para esse meu lugar e para a minha fala, eu não estou falando exclusivamente para essas coisas. Eu estou falando de um olhar para assistência social, eu estou falando de um olhar para a política pública de moradia, que daí não é só para a mulher, eu estou falando da criança também, eu estou falando da educação pública, que também, os meus filhos estudam na escola pública, a gente precisa olhar para a escola pública também, né? E não olhar para a escola pública no olhar do professor, no olhar da infraestrutura, no olhar do investimento. Olhar para a escola pública no olhar de quem está recebendo a informação. No olhar da criança e da mãe que está recebendo o serviço. Que é um olhar diferente daquele que está lá falando para o professor, falando para quem está prestando o serviço. São duas pontes. Entende? Então, esse olhar que eu trago é um olhar que, de repente, faz muito tempo que não está sendo visto. Faz muito tempo que não está sendo olhado. E é esse olhar que eu quero trazer. É o olhar daquele pessoal que não está sendo visto. É o olhar mesmo da minoria. Entende? Essa minoria que não é vista. Essa minoria que não é ouvida, que há muito tempo não está lá e que talvez nunca tenha chegado lá. Então, quando a gente fala em retirar a representatividade, é um choque no meu coração. Não só por mim, mas por todas essas pessoas que vão continuar não sendo vistas. Por mais 10 anos. Porque daí uma eleição dura 4 anos, até a gente mudar essa lei de novo, sabe quanto tempo isso vai demorar. Então, o difícil é furar essa bolha, né? Mas eu tenho procurado fazer esse trabalho. Porque às vezes eu acho que tem que adequar o discurso, que é importante e tal, com as necessidades e demandas do pessoal que vota, que geralmente a pessoa não vota só por algumas pautas, né, únicas, né? Ela vota por um leque de coisas, né? E tem que sentir também qual é o espírito do momento, né? Olha, se é a fiscalização, se é o combate à corrupção, tenta trazer isso nessa tua pauta, né? Olha, a gente sabe que gastaram tanto de dinheiro, eu estou agora aqui como publicitário, né? E de alguma forma acompanhando essa política aí, de que tu tem que adequar, né, as tuas pautas com o discurso tem que ser dentro da necessidade também da população, né? Olha, ajuda com a mulher, a representação da mulher, as famílias, tal, não só elas, e aí já começa aí, né? Não só elas, já é uma coisa boa. E aí abranger quanto isso afeta a sociedade, né? Quanto isso
está sendo feito e tal, e nessas áreas em que a população se interessa. Olha, estão usando dinheiro indevidamente público aqui, nessa área aqui, que poderia ir para essas mulheres aqui que estão passando situação de miséria, de fome. Então, tu consegue trazer, atrelar o que tu quer resolver, só que com os olhos, para onde a população está com os olhos voltados. Tentar fazer essa união, porque tu fica às vezes só numa pauta aqui, parece que tu está longe da real demanda da população, que hoje que é o quê? É emprego, é dinheiro, é trabalho, é que traga sustento para dentro de casa. E nessa pandemia aí, mais do que nunca, né, retração aí de 9,7 no PIB, né, a gente tem mais gente recebendo auxílio que com carteira assinada no Brasil, então a gente realmente está numa depressão. Então, se a gente só se apegar em algumas, não querendo diminuir, mas a visão da necessidade urgente hoje das pessoas, elas têm um leque de necessidade. Essas aí que tu tem é importante, mas fazem parte, né? Então não tem que olhar qual é a necessidade maior deles hoje, como é que eu posso contribuir com isso, como é que eu posso brigar para ajudar essas pessoas. Talvez tentar fazer essa junção assim, dessa tua inspiração, né, dessa tua luta, né, também dentro do olhar também daquele que elege, que aí tu tem um maior número de pessoas que tu pode atingir. Não só um pequeno grupo, né, que tu já convence, tu já vai ter o voto. Tem que ter esse olhar para... Só querem asfalto. A gente pegou, o Juarez estava aí dizendo que ia trazer o Fom Plata e a maioria dos projetos era para envelopar a cidade de asfalto, né? Então nós íamos ter uma dívida grande aí, né? Uma outra herança maldita, né? Que ele já reclamou da herança que deixaram para ele ia deixar uma outra, né? Para asfaltar. E asfalto é tudo. Até que ponto o asfalto ia trazer melhoria, trazer indústria, vai melhorar o comércio por causa do asfalto, ou é a moradia? E aí tu me diz se tiver uma justificativa que o asfalto irá trazer de retorno para a cidade, mais do que investimento em outras áreas, não, beleza, então tem que ter justificativa, né? Mas o pessoal parece que gosta de asfalto porque, asfaltou minha rua é sinal de progresso, fez uma ponte é sinal de progresso, então tem muito essa visão. E às vezes o político também não é tão culpado, porque a população tem essa visão. Então, olha só como acaba fazendo, porque aquilo é o que agrada a população. E a população, então, tem que mudar essa visão, essa ótica, né? Que não é só de asfalto. Né? Tu já andou aqui pelo Passo do Gado? Pra saber como é que é o asfalto daqui? Tá horrível. Então, esse asfalto é onde? É no centro? Uma das críticas é essa, né? Que foi feito muito no centro, né? Aí a periferia não precisa, né? Periferia não precisa de asfalto. Mas agora vem o segundo mandato. E assim vai. Então, assim, a gente entende como é que funciona o jogo político, né? As promessas que foram feitas, o que tem que fazer, a gente entende. A gente só tem que ir mudando a consciência do eleitor. Porque senão, se a gente ficar trabalhando só batendo nas estratégias políticas, a gente não vai ganhar nunca, porque eles estão falando o que a população quer ouvir. Né? Então a gente tem que mudar o entendimento da população. Esse caso aí da redução do duodécimo, é o caso do número de vereadores, né? É o congelamento dos salários, um monte de situações que a gente pode trazer à tona e trazer a informação e argumentos para que a população possa cobrar aqueles que representam elas. E aí a gente muda o jogo, né? Quando a gente informa a população e dá material para eles entenderem, e aí a nossa briga contra as fake news, porque elas conseguem atrasar a gente, né? Porque enquanto tu não consegue trazer coisa nova, tu não consegue trazer coisa nova enquanto tá discutindo se a Terra é plana ou não, entendeu? Esse é o problema. Se vacina é boa ou não, Então esse é o problema da fake news, que ela atrasa o debate, ela atrasa o progresso das coisas, atrasa a informação, porque fica se apegando em coisa que já é passado, já é antiga, já não condiz com a realidade, e fico nesse saudosismo de coisa absurda, ou criando coisas novas absurdas, então fica difícil daí tu progredir. Por isso que me irrita a fake news. E aí ela traz, e quando a gente volta a falar sobre ela no âmbito municipal, ela pode trazer impactos bem graves, assim, porque quando a gente fala de uma fake news nacional, a gente, em geral, não conhece as pessoas, mas quando a gente fala de fake news do município, a gente conhece as pessoas, a gente conhece a família, a gente conhece as crianças, a gente conhece, no meu caso, o companheiro. Então isso vira aquela fofoca de bairro. E aí isso pode destruir a vida de uma família. Isso pode destruir a vida de uma pessoa, né? E aí, gente, eu tô estranhando que essa live... Já são 8h30? Que hora que a gente começou? A gente começou 9h30, 7h30, né? Tá certo. Eu bem doida achando que tinha começado às 7. Eu não falei que ia ser uma conversa bem de boa, que ia ser uma conversa de baixo?
Eu Foi já tô boa, foi boa. bem tranquila. E aí, quando a gente fala sobre essa questão de a fofoca ser uma fofoca regionalizada, preciso lembrar que as mulheres sofrem com as fofocas e as fake news desde sempre, né? Se a gente lembrar que as bruxas foram queimadas por causa de fofocas, né? Não nada mais eram do que É. fake news, né? Então, quando a gente fala também de uma mulher concorrendo a um lugar, a um cargo político, quando a gente fala também de uma mulher concorrendo ou estando na política, a gente precisa lembrar o quanto que isso é mais violento com as mulheres, principalmente quando a gente fala da forma como é colocada essas fake news. Quando a gente fala de homens, a gente está falando de ataque de corrupção, de roubo, de uma fala violenta, de alguma coisa assim. Quando a gente fala de mulher, isso é um ataque à moral da mulher. E geralmente à moral sexual dessa mulher. Então, essa é uma das coisas que, em geral, afasta as mulheres do jogo político. Afastam as mulheres de se candidatarem. E quando a gente vai convidar uma outra mulher para se colocar como pré-candidata ou como candidata, é isso que as mulheres falam. Assim, eu tenho que priorizar os meus filhos, eu tenho que priorizar a minha família. Mas é o medo dessa exposição e daquilo que pode ser criado e inventado com relação à sua história, né? Porque mulheres que estão nesse lugar, que se colocam nesse lugar, vou usar uma expressão bem do patriarcado e bem machista, assim, não costumam ser mulheres fáceis. Né? São mulheres que se colocam, que se posicionam, que têm fala, que têm uma garra e um posicionamento mais enfático, assim. E isso não é uma coisa muito agradável, né, dentro desse sistema que a gente vive. Então, é um medo que as mulheres têm, assim, de se colocarem por causa desse lugar, por causa desse risco dessas fake news, assim. E aí, eu acho que pra gente encerrar, antes que o Instagram nos corte, como é que a gente pode fazer para entender, quando a gente recebe, pra gente explicar pra nossa tia do grupo do WhatsApp, quando ela recebe uma fake news, como que ela pode fazer para saber se é fake news ou se é fake ou fato? Como é que a gente faz para descobrir? Hoje tem alguns sites que nos ajudam, que é os checadores de notícia, né? Se tu não quer perder teu tempo checando a notícia, é muito fácil. Tu percebe que aquilo ali tem cara de mentira, cheiro de mentira, anda que nem mentira, tem tudo para ser mentira, aquela notícia. Tu digita o anunciado no Google que vai aparecer esses sites de checadores de notícias explicando passo a passo como surgiu a mentira, de onde ela veio, quem foi que começou, quais são as versões da mentira que tem espalhado pela internet e o que é de fato, né, a verificação e os checadores que vão atrás para saber até onde aquilo é uma mentira, até onde aquilo ali é uma distorção, até onde aquilo ali é uma verdade. Então, assim, hoje ficou mais fácil até o trabalho de desmentir. O problema é que as pessoas não... eles atacam muito a fonte e a pessoa que passou a fonte. Então, você tem que passar essas duas etapas aí, de conquistar a pessoa como alguém que está buscando pela verdade e quer ajudar ela, né? E pegar de mais de uma fonte a notícia demonstrando que é mentira. Então, assim, é uma luta em glória, mas necessária, né? Porque se tu deixar, aí tu cansa e aquilo ali vira uma bola de neve, aquilo é repassado e a mentira já está espalhada e é que nem abrir um travesseiro de pena lá de cima do JB, lá tu nunca mais junta as penas, né? Pode ficar com a fronha na mão, mas tu nunca mais monta aquele travesseiro. Então, será que a gente cansou em 2018? Como? Será que em 2018 a gente cansou? E aí Olha, agora eu nunca desisti, né? Eu tô na luta faz tempo aí, na batalha aí. Desde a questão moral com o presidente que nós temos aí, porque para mim já começa por aí. O meu ponto inicial era a questão moral. Um cara que idolatra, que elogia, torturador, já para mim já é uma questão de caráter que é inegociável, vai de encontro a tudo que eu aprendi na minha vida, inclusive com qualquer pessoa que se diz cristã, já deveria já torcer o nariz para esse tipo de gente, né? Então, já começa do caráter. Então, daí para frente, já comecei a acompanhar ele, as pessoas que o direciona, ou que o segue, ou que tal, e a gente vê que é cercado de uma mentirada sem fim, e difícil de tu ir apagando as pegadas de chama que vai deixando, né? E aí, no fim, a gente fez nossa parte? Fez, mas muito difícil, porque tem método, é profissional, e nesse ponto aí eles mandaram muito bem, eles entenderam como é que funciona a nova tecnologia, assim como lá no passado alguns governos que tomaram conta da mente da população como um todo, entenderam como é que funcionava o rádio,
entenderam como é que funcionava a televisão, entenderam como é que funcionava a prensa móvel, entenderam como é que funcionava o papiro, e utilizaram aqueles veículos de comunicação com maestria, né, e do uso da mentirada, né? É o que nós estamos vendo hoje aqui com o uso da internet. Vai cortar. Quero te agradecer antes de qualquer coisa. Um beijo.